Vamos para mais um episódio deste nosso caminho do podcast. Padre Nuno, como é que estamos? Bem disposto? Com certeza, estamos aqui neste caminho, agora um bocadinho marcado também por esta situação assim de maior crise lá do outro lado do nosso continente, do nosso jardim ou do nosso bairro. E pronto, e ontem à noite que chegaram, pelo menos assim de uma forma mais oficial, com a ajuda da Câmara Municipal de Cascais, chegaram assim os primeiros refugiados vindos da guerra, por causa da guerra da Ucrânia. E pronto, então estão agora a começar também este seu caminho, esta sua etapa de caminho aqui mais perto de nós. Por isso também estamos nós próprios mais atentos e disponíveis para acolher e para continuarmos a crescer neste caminho. Sei que isto seja uma oportunidade para todos nos aproximarmos ainda mais de Deus e vencermos tudo aquilo que em nós não é tanto de Deus. Estamos aqui neste caminho entusiasmados, desafiados, às vezes também assim de dificuldade. Com certeza também é o ambiente próprio da Quaresma, que é exigente, mas é um desafio que nos aponta para a Páscoa de Jesus, por isso também é sempre um motivo de estarmos entusiasmados e motivados para não nos perdermos neste caminho. É que de facto há muitas coisas que acontecem no meio desta desgraça que nos fazem ter o coração levantado, a pensar que, espera aí, que isto ainda existe muita bondade, ainda existe muita generosidade. Estava a comentar no outro dia, acho que era com o Padre Nuno, era consigo, não era, que estávamos a falar, da Polónia, não é? Que de repente aparecem-lhe 1,5 milhão de refugiados à porta. E não tem nenhum campo. Sem nenhum campo, sem nenhuma organização assim propriamente estruturada. E as famílias vão lá com o carro e dizem, olha, temos lugar para 4, venham. Não é? E de uma forma tão informal e ao mesmo tempo tão generosa. Sim, nós aqui também estamos a ser um bocadinho assim, se calhar até mais proativos e tudo, fazemos, não sei, 3.000 quilómetros de ida e volta para fazermos o melhor possível. Vamos ver se a gente também se organiza um bocadinho, ou não nos organizamos nada, mas pronto, que seja o que o Nosso Senhor quiser e que a gente procure fazer o bem da melhor maneira, como se, e esse é um ótimo critério, não é? Como se reconhecêssemos e recebêssemos Cristo na nossa própria casa, na nossa própria vida. Até porque muitos dos que vêm são menores de idade ou são mães que vêm com esses menores de idade para fugir da guerra e para defender a vida dos mais frágeis. Por isso também, com certeza, que há de ser um grande estímulo para nós, segundo as nossas capacidades, de recebermos. É engraçado, certeza tu também já foste tendo essa experiência de várias pessoas, famílias, assim de uma forma muito discreta, silenciosa, assim quase só a sussurrar o ouvido, a dizer assim, pá, eu estou disponível, já falei com o meu marido, já falei com a minha mulher, já falei com os meus filhos, já falei, estamos todos mais do que disponíveis e desejosos para receber alguém lá na nossa casa, mas sempre naquela lógica de não é para ninguém saber, só não é é só assim desta ajuda discreta, simples, fiel, não é? e verdadeira, e por isso nós sabemos que há essa vontade, que há esse desejo. Vamos ver agora como confirmar esse desejo. Se calhar nas próximas semanas já podemos aqui falar um bocadinho melhor sobre o que é que está a acontecer e que desafios concretos de facto é que a gente reconhece e quer corresponder. É de facto uma coisa engraçada, que é algo que parece algo muito invisível, não é? Porque nós não vemos quem é que são os refugiados, não é? Não tem um sinal identificador, mas são pessoas normais e já, ainda que nós não reparemos, já estão a fazer as suas vidas aqui, não é? Já sabemos pessoas que estão nas escolas, sim. Nas escolas, pessoas que andam por aí nas ruas e que nós nem sabemos a história que está por aí de trás, não é? De terem de deixar tudo para trás, meterem-se no autocarro, passarem a fronteira e agora chegarem a um país que não falam a língua, não falam nada e serem recebidos assim e serem como um de nós, não é? Que nós nem fazemos ideia quem é que não é, ainda bem, não é? Ainda bem. É assim que faz parte. Mas para além disso, quer dizer, claro que eles integram-se perfeitamente na vida normal e a vida normal continua a acontecer aqui na paróquia e noutros sítios, não é? Continuamos a fazer o nosso trabalho. O que é que houve assim desta última semana, Padre Nuno, que marcou mais aqui a vida da paróquia? Então, se calhar não foi assim paróquia, mas também foi isso. Nós estamos nesta caminhada sinodal, desta vez, na primeira quinta-feira em que houve aqui conversa assim nos pequenos grupos, nós dois não estivemos cá, já tínhamos coisas marcadas para esse dia, por isso não estivemos presentes, e desta vez também não tivemos, estávamos cá, mas não participámos, porque também achámos que era bom que isto tivesse sobretudo esta marca laical aqui na paróquia, desta marca sinodal da Igreja. Por isso foi muito bom nós vermos, nós acompanharmos, nós ajudarmos também
com a nossa, não sei, com a nossa oração e com a nossa motivação, mas foi engraçado ver as pessoas a reunirem-se e a conversarem umas com as outras e a passarem aqui um bom bocado da sua noite. E pronto, e na próxima quinta-feira, quando isto sai para o ar nessa mesma quinta-feira, teremos este último encontro desta primeira fase dos grupos de reflexão, de partilha e de oração, e depois pronto, devemos fazer a síntese aqui da nossa caminhada sinodal, juntamente com aqueles inquéritos que ainda estão online, podem ver no nosso site da paróquia, em paroquiadecascais.org, e rapidamente escrever, tanto em qualquer um dos três, ou seja, um sobre a participação, outro sobre a comunhão. Não, a comunhão foi o primeiro, não foi? Comunhão, participação e missão. São os três temas principais. Por isso esta última semana é sobre a missão da Igreja e a forma como nós estamos conscientes, não é? e estamos com vontade e estamos disponíveis, não é? Para que essa missão se cumpra na vida de cada um e na vida da paróquia como um todo de igreja. Por isso, quem quiser participar, ou estando cá mesmo na quinta-feira à noite, às 9h30, no Centro Pastoral, ou pelo menos indo lá ao site da paróquia para pôr lá umas cruzinhas lá nas respostas que acham que são mais adequadas, são sempre bem-vindas. Depois devemos fazer a tal síntese e anunciaremos ou enviaremos essa síntese para o secretariado aqui da Diocese do Sínodo, que por sua vez mandará para o secretariado da Conferência Episcopal Portuguesa, que por sua vez enviará, não sei se ainda para os bispos da Europa ou se diretamente para o Sínodo, mas pronto, mas vai ser assim uma coisa, assim este caminho. Nós já previamente já conversámos e queremos e estamos disponíveis para, mesmo com esta marca paroquial, não só depois ouvirmos e estarmos atentos àquilo que é os trabalhos do Sínodo e àquilo que depois é a resposta e a proposta do Santo Padre, que só virá para aí em 2024, por isso é só depois da manhã. Nós até lá se calhar havemos também dar uma atenção mais concreta também às pessoas que participaram e que foram dando as suas achegas e havemos até 2024 ir continuando a fazer este caminho sinodal, tendo em conta aquilo que é esta percepção, esta sensação da nossa igreja, da nossa paróquia. Claro, porque até houve muita gente que veio com ideias concretas e pensaram mesmo como é que podíamos acolher melhor, como é que podíamos ter uma atenção mais concreta, porque às vezes são só pequenas coisas que fala-se uma vez e que há alguém disponível para pôr as mãos à obra, não é? E de facto faz muita diferença. Portanto, esse cunho também paroquial que dá as reuniões, que podem ter de facto um impacto real, não é só uma conversa que temos e que já é bom e não seria mau, mas também fazer qualquer coisa de concreto. Para além do sínodo, tivemos também os Emaús, mais uma vez. Sim, isso não é bem paroquial, mas pronto, mas tivemos nós próprios padres da paróquia mais atuantes. Tu foste pregar mesmo um retiro propriamente dito, não foi das equipas de Nossa Senhora, das equipas de casais, aqui do setor de Cascais, e eu fui também presidir a missa final do retiro dos caminhantes de Emaús, neste caso das mulheres, e pronto, por isso foi no domingo, não tive na missa paroquial, só cheguei depois ao final para ajudar na distribuição da comunhão, mas porque estava a celebrar a missa também com esse grupo de 50 mulheres que fizeram este retiro, que é um retiro que se inspira no exemplo dos discípulos de Emaús. Estão na sua vida, estão no seu caminho, estão no seu percurso e deixam que Cristo se meta a caminhar com eles, neste caso com elas, não é? Que lhes ensina ou que lhes faça ver ou que lhes faça aprender as coisas que elas próprias já vivem, já interpretam, mas com a luz ou à luz da palavra de Jesus. E pronto, e depois a partir desse encontro e desse encontro também nos sacramentos, nomeadamente na Eucaristia, poderem voltar à sua cidade, à sua casa, aos seus outros companheiros de discipulado e anunciarem esta feliz notícia de que Cristo está vivo e lhes apareceu. Por isso é sempre um bom mote este episódio evangélico para marcar também a nossa vida cristã. Deixarmos que Cristo faça caminho connosco e a partir dele que ele seja de facto o nosso caminho. Pronto. É reencontrar-se com ele e então depois voltar a integrar-se em Jerusalém com os discípulos e fazer parte desta igreja. E tu pregaste um retiro, por isso tu tiveste muito mais trabalho. Pois, enquanto tu estavas a pregar o retiro, eu estava aqui também a acompanhar as crianças da catequese, os catecúmenos, aqueles que não são batizados, não é? E que nós fazemos aqui na paróquia um bocadinho esta caminhada simples, mas o pressuposto é os pais não quiseram deliberadamente batizar os filhos por razão ou outra, não é? Quando eles eram bebés, mas agora com eles na escola
eles foram tendo esta motivação, porque tinham colegas e os amigos que andavam na catequese, ou que iam à missa, ou que estavam neste colégio católico e isso foi-lhes proposto. Então os pais, que não têm, não tinham reservas, mas então consideraram e acharam que deviam respeitar a decisão dos filhos, não é? Mas os filhos não deixam de ter 8, 10, 11 anos, por isso é necessário também fazer um caminho com os pais e com os filhos, para que depois do batismo e da primeira comunhão e do crisma, não é? Não acabe esta caminhada, mas comece e recomece para todos. Por isso nós fazemos uma vez por trimestre esta conversa com os pais, em que o padre está com os pais e depois os catequistas estão com os mais pequeninos, para um bocadinho para fazermos este caminho de uma forma mais aproximada. E pronto, e depois para os pais também terem esta vontade, este discernimento, né, de fazer o seu caminho, para que os seus filhos possam depois também experimentar aquilo que receberam pelos sacramentos de iniciação cristã e possam continuar a crescer na fé até à sua maturidade. Ah, bom. E quantos catecúmenos é que devemos ter este ano, mais ou menos? Nós, eu acho que são 7 mais 2, ou seja, há sempre crianças mais pequenininhas, né, que são irmãos desses, né, e que são batizados também, não como catecúmenos propriamente ditos, mas como bebés, como crianças. Os catecúmenos são aqueles que já têm a idade da razão, por isso já têm mais de 7 anos e já andam na catequese há algum tempo, e este ano julgo que são 7. E além disso, depois temos os catecúmenos adultos também, que há quem se vai batizar. Depois temos mais catecúmenos, ou seja, os catecúmenos são todos aqueles que andam na catequese sem serem batizados. Estes aqui são os catecúmenos do último ano, ou seja, daqueles que em princípio serão batizados no domingo de Páscoa. Sim. Depois temos os adultos que estão a fazer também a preparação connosco e que hão de ser batizados quando for a celebração do Crisma. Eu esqueci-me de dizer-te, por isso fica aqui em primeira mão no podcast. Então. Já confirmamos com o Sr. Bispo, não é na data que nós tínhamos previamente combinado, porque ele tem uma ordenação de um padre salesiano, mas é no sábado a seguir. Por isso, no dia 9 de julho, de manhã, às 11 da manhã, será a celebração dos sacramentos de iniciação cristã dos adultos. Inclusive, alguns são 2, 3... 3 ou 4, 5 ou 6. Sabes mais sim, tu tens muita esperança. Mas sim, são assim uma mão cheia de mais adultos, não é? Mais adultas, normalmente ali nos 20, mais ou menos, mais coisa menos coisa, que se têm preparado para o batismo. Depois logo vemos se são preparadas ou não, se querem ou não. Claro, depois perceber. Sim. Cada caminho é um caminho, portanto depois falam connosco para perceber como é que está essa caminhada. O que é que faz parte, não é? Que é como Jesus fazia, chamava os discípulos e também tinha um trato pessoal, não era só o grupo e está feito, mas também chamava cada um deles também à parte. Bem, então se calhar íamos ao tema de hoje. Que é que nós temos hoje preparado para falar? É sempre difícil nós escolhermos assim um tema que seja o mais atual possível, mas há coisas que faz parte da vida da igreja e temos de falar. É engraçado que agora, como vamos tendo um bocadinho acesso a como é que foram tendo a receptividade a alguns dos episódios. Sim, mas tu só vês na parte do podcast propriamente dito. Não esqueces que boa parte, se calhar metade das pessoas vêem no YouTube e tu não vês essa... Pois essa estatística não dá para ver tanto. a estatística do YouTube, só vês a estatística do áudio, do podcast mesmo. Mas pelo menos do áudio, assim, o que teve mais receptividade foi a questão da fé e da ciência e a questão da fé e da política. E da família também. E da família. Além da apresentação, que é sempre assim o primeiro entusiasmo. Toda a gente quer ouvir, quer saber como é que vai ser. E as jornadas, por acaso as jornadas também teve teve uma grande receptividade. Mas depois há outras coisas que faz parte de nós falarmos, não é? E eventualmente também as pessoas, quando andarem a navegar por o que é que andou para aí a ser dito para trás, podem se deparar com isso. E é algo que vai ser agora atual, que as pessoas vão se deparar com isto, que é uma nova edição do Missal em português, que vai sair agora na Semana Santa. Aliás, já saiu, mas vai ser oficializado agora na Semana Santa, não é, Padre Nuno? Sim, o Missal é um dos livros, como o nome diz, é o livro de missa por excelência. É o livro onde estão as orações da missa, as orações todas da missa, do ordinário. O ordinário quer dizer a ordem, o ordenamento da missa, das orações, dos diálogos, das orações que o padre faz em silêncio, né, enquanto está a celebrar a missa, todas as, como é que se diz, as rubricas de como celebrar esta celebração ou aquela celebração, está tudo compilado no Missal Romano. Missal Romano porque nós celebramos nesta liturgia, na liturgia romana. Há outras liturgias, não são assim tão comuns, nem são tão generalizadas, mas pronto, mas a liturgia comum da Igreja Ocidental
é a liturgia romana, por isso nós damos esse nome, o nome desse livro, o nome de Missal Romano. Além desse Missal Romano, temos os outros livros que nós chamamos os rituais, que são os outros ritos, os outros gestos dos outros sacramentos. Por isso temos uns livros para o sacramento do batismo das crianças e depois para o batismo dos adultos, para o sacramento do matrimónio, o ritual do matrimónio, o ritual das Ezequias, não é um sacramento, mas é um sacramental. Unção dos doentes também. Unção dos doentes, da penitência também, para as celebrações da penitência. Depois até também o ritual da adoração do Santíssimo, por isso é um ritual também do sacramento da Eucaristia. E depois temos o que nós chamamos os pontificais, que são as celebrações próprias do bispo. Por isso o ritual do crisma normalmente está no pontifical dos bispos, não é? Porque normalmente os ministros ordinários do sacramento do crisma são os bispos, também como o sacramento da ordem, o sacramento, não é sacramento, mas as profissões religiosas e coisas parecidas. Por isso temos assim um conjunto de livros, não é? Para as celebrações da Igreja, para o uso dos clérigos. Sim. O mais comum é o missal e os rituais, e depois temos este pontifical, este cerimonial dos bispos, e depois temos também os livros das leituras, chamados leccionários, ou seja, os livros onde estão as lexios, as leituras, e que também estão organizadas para as leituras dos domingos ou das semana, dos tempos litúrgicos, do Advento, do Natal, Quaresma, Páscoa, e depois também lecionários específicos, nomeadamente para as celebrações de Nossa Senhora. Por isso, é esse conjunto todo de livros que habitualmente vão sendo renovados. Porquê? Primeiro porque temos santos novos quase todos os anos, por isso precisamos ter também nos livros, podemos celebrar essa comunhão dos santos, e depois vai havendo umas pequenas traduções, ou seja, de termos, no nosso caso em termos de português, que se calhar já não se usam tão comumente, ou às vezes até se escrevem de forma diferente. Por isso eu lembro quando era miúdo e acolitava, ainda havia assim uns livros muito antigos lá na minha paróquia, ou nas capelas lá da minha paróquia, e havia assim algumas palavras portuguesas que se escreviam de uma maneira que já não era certa, que já não era comum. E pronto, também por causa dessas pequenas mudanças, pequenas nuances, faz-se estas renovações dos livros. Neste caso, a renovação não é só nem sobretudo por causa disso. Nós, cada língua ou cada país, mas normalmente o ideal é que cada língua tenha uma tradução que nós chamamos atípica, tipo, assim, a primeira tipo, assim, uma tradução base, onde depois se vão buscar todos os... Imagina, no ritual do batismo, vai-se buscar o que está na liturgia da Eucarística do batismo e usa-se aquelas leituras e aquelas orações que estão no missal e aplicam-se no batismo e por aí adiante. Ou seja, a base é o missal. E no fundo a referência, não é? E há uma referência das referências, onde todos os missais de todas as línguas do mundo vão buscar, que é a edição típica latina. Em latim. Por isso é que sabemos que somos da Igreja Latina também. Latina, sim, e por isso esse missal já teve três edições, julgo eu, agora não vos vou cansar com as datas até porque não sei de cor, mas desde a nossa última tradução em português de 1992, julgo eu, ou 91, que é o missal que nós temos, ou seja, as edições são mais novas porque o livro também se vai estragando pelo uso. Mas a base é a mesma, então. Mas o português às vezes tem erros também de grafia, ou seja, falta-lhe um espaço, ou falta-lhe uma letra, são pequenas coisinhas assim de gralhas assim, de impressão, mas nunca de tradução de nada. Mas a tradução tipo é de 1992 e, entretanto, a Igreja Católica, a Igreja Romana, já fez 3 ou mais duas traduções tipo, edições tipo do missal romano, coisa que nós cá em Portugal, ou nos países lusófonos, ou nos países em que falam língua portuguesa, não temos, continuamos com a tradução de 1992. Por isso, desde 1992 que se tem vindo a fazer esse trabalho de tradução, mas houve assim não é um bloqueio, mas um desafio grande, que foi, antes da
da segunda edição tipo em latim, antes de 2002. Eu sei esta data porque eu fui ordenado padre em 2002. Portanto, era tudo fresquinho e estava a seguir. Eu estava desejoso. Eu lembro de ser ordenado padre e falar com o padre Zé Ferreira, na altura, ainda padre do Seminário dos Olivais, e muito entendido nestas coisas da liturgia, e ele a começar já a dizer algumas coisas que estavam-se a alterar, e eu estava desejoso de ir já celebrar a missa, nomeadamente ter no meu dia de anos já a Santa, de Santa Teresa Benedita da Cruz, lá no Missal Romano, para eu poder celebrar todos os meus. Eu pensei, em agosto, já falta um ano, de certeza que num ano a gente consegue traduzir um livro, mas não, passaram 20. Mais de 20, aliás. Não, mas desde esse 2002, né, passaram 20 anos. Sim. E porquê? Porque em 2001 saiu uma instrução lá da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos, julgo eu, uma instrução chamada Liturgia Autêntica, em que se dá os critérios para a tradução nas línguas comuns dos livros litúrgicos, dos livros de tipo, né? E uma das, como diz o nome, a liturgia autêntica, é que se tivesse como primeiro e principal critério o literalismo da tradução. Fazer uma tradução literal, e só mesmo quando de facto a tradução literal na língua comum tivesse um sentido comum, habitual, presente, tão disforme que fosse quase escandaloso, é que se podia haver uma pequena mudança para se respeitar o espírito. Ou seja, a lógica era, vamos traduzir literalmente os textos latinos e não vamos traduzir segundo o significado mais pastoralmente próximo, ou litúrgico. E pronto, e nós cá em Portugal tínhamos assim dois grandes bloqueios, por assim dizer. Um que era facilmente mudado, mas que é como é que se diz? Nas saudações. O Senhor esteja convosco, não é? Sim. E a nossa resposta é Ele está no meio de nós. É uma resposta também tem um bocadinho bíblica, não é? Porque Jesus diz, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Por isso é quase como uma resposta de fé àquilo que Jesus disse que acontecia, não é? Mas quer dizer, o original é outra coisa, não é? É como espírito tu e com o teu espírito. Mas é um diálogo. Por isso esteja convosco e esteja também contigo, com o padre que faz, o padre ou o bispo, ou o ministro, que faz essa invocação e que faz esse cumprimento, essa saudação. Então porquê é que não traduzimos logo literalmente? Podíamos traduzir, e acho que não havia grande dificuldade, pelo menos pelo que eu sei desses padres mais ligados à pastoral litúrgica, até estavam todos motivados em ter com o teu espírito, porque era... Muitos deles estudaram em Roma, ou em França, ou passeiam em Espanha. Todas as línguas latinas, menos o português, e todas as línguas do mundo, julgo eu. Nós também celebramos agora missa em inglês, não é? E a resposta de toda a gente é ir com o teu espírito. Menos nós tugas, não é? Tugas ou lusófonos, não é? Continuamos a responder, Ele está no meio de nós. E bem, pronto. Mas havia outra que era mais difícil, ou seja, mesmo pastoralmente e teologicamente, houve um bloqueio um bocadinho maior, não é? Que era na forma da consagração, da anamnese, ou seja, em que se faz a recordação dessas palavras da última ceia em que Jesus institui a Eucaristia, quando Jesus diz que no sangue será derramado por vós e por todos. E a tradução latina é vobis et multos, não é? Por vós e por muitos. Não é? Na tradução portuguesa, se quisermos, ou quase latina também, os italianos também puseram esse bloqueio grande, os franceses deram-lhe a volta e também não quiseram voltar atrás, mas na tradução assim das línguas latinas, o muitos é uma ideia que exclui a totalidade. Ou seja, dizermos à partida que Cristo se oferece só por alguns, mesmo que sejam muitos, é contrário ao próprio Evangelho. Não é? É certo que nem todos a recebem, mas Cristo oferece-se por todos. Cristo ofereceu-se por Judas, e Judas não o quis. Judas quis matar-se, não é? Mas a oferta, o sangue derramado por Jesus, da iniciativa dele, foi para todos. Okay. De facto, não impõe nada a ninguém, por isso há de ser só para que também aqueles que acolhem, ou correspondem, ou se abrem a esse amor absolutamente livre, mas universal de Deus, por isso, e de Jesus neste caso. Por isso, essa tradução literalista sempre teve assim muitas reservas nos liturgistas e nos teólogos e nos exegetas de língua portuguesa, por isso houve assim um bocadinho esse bloqueio. Eu julgo que foi sobretudo por isso, e também porque havia um critério nessa instrução que era até quase uma indicação ainda do próprio Papa Paulo VI, que era que cada tradução numa língua tivesse só uma versão. Ok.
Portanto, Portugal e Brasil tinha de ser... Tinha que ser igual, como todos os países africanos de língua portuguesa fossem todos iguais. E também seria o mesmo em relação aos ingleses. Em Inglaterra, a Irlanda, os Estados Unidos, o Canadá, o Ruanda, ou o Ghana, ou o que seja, não é? Tivessem todos a mesma tradução. E nós sabemos que não é assim. Cada igreja, mesmo com língua, tem algumas diferenças, algumas nuances. Não é? Mas pronto, mas isso também conciliar todos estes fatores ao mesmo tempo. E no Brasil nós sabemos que há expressões, que há uso de palavras que é diferente do nosso cá e vice-versa. Não é? Por isso, conseguir conciliar uma tradução que seja bem vista e bem rezada por as pessoas que estão habituadas a falar o português do Brasil ou o português cá de Portugal, não foi muito fácil. Por isso houve ali um bloqueio. Aliás, acho que um daqueles exemplos que diziam onde houve esse bloqueio foi logo neste que falávamos há pouco, não é? Sim. E com o teu espírito, porque acho que os bispos do Brasil não queriam dar... Por causa das religiões espíritas e candomblés, essas coisas, que sim. achavam que de certo modo iam estar a dar um bocadinho de asos a este sincretismo que já lá existia. Então, espera aí que não vamos falar de espíritos, que é para as pessoas não se baralharem, não é? É verdade, sim. Mas pronto, finalmente, passado 20 anos, o Papa Francisco escreve um documento também, um modo próprio, assim, um modo de agir sobre também o peso e a responsabilidade que as conferências episcopais têm em algumas coisas de direito e de direito canónico, onde se incluía também a aprovação dos textos litúrgicos e dos gestos litúrgicos. Por isso, dá mais competência aos bispos para decidirem, e pronto, e o Vaticano, os serviços do Vaticano, tem apenas como missão ver se não vai contra. Sim. Em vez de ser do género, nós queremos que toda a gente faça como nós sabemos e nós dizemos, o critério, deixem passar esta expressão assim muito superficial, o critério é, pronto, vocês decidiram, não vai contra aquilo que nós sabemos, por isso deixa andar, vocês é que sabem, não é? Então põe o carimbo apenas no final. Põe o carimbo apenas porque reconhecem que aquilo não é mau. Ok. Ao contrário do antes, que era não, tem que partir daqui, vocês fazem o trabalho, mas somos nós que, como nós vamos dar a chancela, o trabalho final tem que ser nosso, por isso tem que ser tudo de acordo com aquilo que a gente faz em Portugal, em Espanha, em França, em Itália, por todos os países do mundo. Por isso era muito mais difícil, por isso é que havia este bloqueio. Nós passámos 20 anos, 20 anos como se fossem 2 semanas, não é? Para fazer esta tradução. Um bocadinho como acontece às vezes com os grupos e tal, quando há uma atividade feita por um grupo, se fôssemos nós a fazer pessoalmente, fazíamos de uma forma diferente, não é? E com o mesmo objetivo e tudo, mas com outros critérios. Mas pronto, é um grupo que está a fazer, não deixa de ser uma atividade da paróquia, ou que seja, ainda que a responsabilidade seja, ou quem a faz, de facto, quem está no terreno é de quem o faz, e ainda que tenha a chancela, não é? Portanto, mudou um bocadinho o critério por trás. Sim, há aqui algumas coisinhas que se calhar não interessam muito às pessoas, não é? Mas para ficar assim com uma ideia, não é? Que critérios é que quem traduziu, né, e quem trabalhou nesta tradução procurou respeitar para nos apresentar esta tradução. A primeira foi finalmente ir buscar os textos, né, desta edição típica latina. Nós sabemos que as orações, a oração da coleta sobre as oblatas e a oração depois da comunhão, em alguns tempos vai-se repetindo, e por isso havia já um trabalho feito de orações específicas para cada dia específico do tempo litúrgico, estes dias também de santos e outras coisas que tais, não é? Por isso como é óbvio, há uma abertura maior a esta variedade de textos de oração, e pronto, e por isso enriquece claramente a liturgia. E que mais? Sim, mesmo que as pessoas, se calhar, o padre está a rezar, o padre pode se enganar, e não sei se já aconteceu isso, se calhar nunca te enganaste a celebrar a missa, mas eu às vezes engano-me, em vez de ler a página da direita, leio a da esquerda, ou em vez de ler a oração que está em cima, leio a oração que está em baixo, e quando estou a ler, quando estou a rezar, percebo que aquilo não faz sentido nenhum, porque estou a pedir pelas ofertas, mas calma aí que isto é a primeira oração, as ofertas ainda não estão no altar, ou coisas parecidas. Isso acontece. Mas às vezes a gente vai até ao fim e as pessoas nem notam, nem reparam, nem nada. Eu lembro que isso aconteceu-me agora na peregrinação, que a pessoa já está cansada, chega assim ao fim do dia e às vezes está a rezar e está-se a tentar concentrar, mas de repente a cabeça está noutro sítio. Claro. Eu lembro-me de enganar e depois perguntei, não repararam? Eles, não. É o padre que faz as suas orações, por isso é bom saberem, para saberem também o que o padre tem à frente para ler e para rezar em nome de todos. Por isso tem essa maior variedade das orações. Depois, uma tradução litúrgica tem que ter sempre em conta a tradução literal das orações.
tem que ter também a tradução, a lógica e o sentido da nossa língua portuguesa. E, acima de tudo, a compreensibilidade dos destinatários. Não é? Por isso, tem que ser um texto que o padre esteja a rezar e que, naturalmente, as pessoas também rezem logo. Por isso, não pode ser assim uma coisa, não pode ser frases muito compridas, com muitas vírgulas e com muitos advérbios e com muitas coisas, senão as pessoas já se perderam a meio do caminho. Depois, isto vai ser como é que se diz? Um celema para mim, que eu não sei ler, mas já adota, que estou aqui a ler o texto que nos deram, já adota, não é? O novo acordo ortográfico da língua portuguesa para os países lusófonos, por isso vou ter de facto que aprender a ler outra vez. E pronto, e depois tudo o que são as antífonas que acontecem, as antífonas de entrada, as antífonas de comunhão, que normalmente são textos bíblicos, já vai adotando também a tradução bíblica, assim que a Conferência Episcopal está a fazer. E pronto, e depois uma coisa muito engraçada, que as pessoas também não reparam, é que na parte dos santos, na parte final em que tem as orações dos santos, aparece logo uma pequena biografia dos santos. Dá uma espécie de contexto para cada celebração. Sim, o padre naturalmente, ao preparar a celebração e ao fazer as orações da missa, fica logo ali em 3 ou 4 linhas saber se é mártir, mas foi mártir no Vietnã ou na Coreia, foi mártir no Brasil ou na Argentina, não é? É de que século, e isso aí dá sempre balizas, porque nós vamos sabendo um bocadinho da história da Igreja, mas às vezes não sabemos o nome de todos os santos, por isso a gente fica logo ali com uma boa baliza de quem é que é o santo que nós estamos a celebrar naquele dia. Então, se calhar, as coisas que interessam mesmo para as pessoas. Ou seja, alguém vai se deparar no dia, quando é que é? 14 de abril? Pois, quando é que isto começa? É assim, neste momento já pode começar, ou seja, quem tiver o livro, o Missal Romano, e não serão muitas pessoas, porque a edição deve sair agora esta semana, quem mal se tenha o Missal Romano, já se tem autorização para celebrar a missa desse modo. Mas é obrigatório, a partir da Quinta-feira Santa, celebrar daquela forma. Por isso, o Missal Romano, português, o oficial, ou seja, a oração oficial da Igreja, a partir de Quinta-feira Santa, é nessa versão. Por isso, nós temos este tempo de final da Quaresma, e depois para nos prepararmos também para esta celebração nova, por assim dizer. Se forem a reparar, e agora sim vamos entrar para essa parte, nova não tem nada ou quase nada de novo. Então o que é que muda assim em concreto para... Então o que é que muda? No princípio, nós começamos a missa exatamente igual. A saudação, a invocação. A única coisa que há é que as palavras da saudação do Senhor Padre, não é? Se vocês estão habituados a vir aqui à missa, o Padre Mendo, como não tem o missal à frente, diz o Senhor esteja convosco, que é a coisa mais fácil de decorar, não é? E nunca se engana, não é? Mas vai haver aí umas 7 ou 8 ou 9, não é? Possibilidades desta saudação inicial. Mas a resposta é sempre a mesma, tirando aquela que tu fazes, não é? Ao Senhor esteja convosco, a resposta é Ele está no meio de nós, não é? Mas todas as outras saudações, a resposta é sempre bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo, ponto. Por isso, a primeira grande mudança é vocês poderem começar a ouvir assim umas palavras um bocadinho diferentes, um bocadinho mais pomposas, mas todas muito bem ordenadas e certinhas na saudação inicial de cada missa e de cada tempo. Depois, logo a seguir é o ato penitencial, e aqui no ato penitencial é que, e isto é uma das coisas que aparece também nesta versão, o missal em princípio vai estar mais bem organizado. Nós não precisamos de andar de anexo em anexo à procura das possibilidades todas de poder celebrar e depois ninguém celebra daquela maneira. Por isso vai estar logo em seguida todas as possibilidades que os padres têm de escolher, como padres, como cabeça da celebração, de escolher as orações que podem fazer. Por isso o ato penitencial tem, e já sempre teve, 3 modelos. O modelo A, vamos dar este nome, não é? Que é rezando o confesso. Peço a Deus Todo-Poderoso e vós irmãos. Muitas vezes, sim. Pronto, esse é o modelo A do ato penitencial. O padre apela à consciência dos pecados que cometemos e a pedirmos perdão a Deus e aos nossos irmãos. E neste confesso, nesta oração do confesso, nós dizemos, por minha culpa, minha tão grande culpa, batendo no peito. Certo. A partir desta vez, nós vamos dizer 3 vezes. Minha culpa, minha tão grande culpa. Exatamente. No fundo é como toda a gente faz, menos nós. Como toda a gente faz, menos nós, sim, exatamente. Vamos dizer 3 vezes, não é porque a gente tenha mais culpa do que tinha antes, não, tem exatamente a mesma, mas tem este sentido também bíblico. Nós sabemos que Pedro negou 3 vezes,
Pedro depois professou a fé também 3 vezes, por isso este número 3 é um número muito, muito bíblico e espiritual, por isso nós podemos fazer esse movimento também logo no princípio, não é? De pleno reconhecimento da nossa culpa, arrependimento e confiança no perdão de Deus, por isso esse vai ser a primeira grande mudança. Depois, dizer 3 vezes minha culpa, minha tão grande culpa. Pronto, depois a segunda versão é com como é que se diz? Com invocações. Não é bem invocações, sim, mas pode ser. Mas invocações penitenciais é aquela que às vezes nós cantamos: Senhor, que viestes chamar os corações tribulados, arrependidos, não é? Senhor, tem piedade de nós. Cristo, com uma invocação assim qualquer, assim diferente. Seu nome, que é o tropário, não é? Os tropários, sim. E haver mais possibilidade de fazermos isso. Fazemos essas respostas, esses tropários, não é? Em que as pessoas vão respondendo. Depois há um modelo C, que é com a aspersão da água benta, que nós aqui fazemos habitualmente só no dia de Páscoa, na Vigília Pascal e no dia de Páscoa, mas que se vai poder fazer todos os domingos, não é? A cada domingo, que é o dia do Senhor por excelência, o dia do batismo por excelência, por isso há estes 3 momentos da ato penitencial que se podem fazer alternadamente. E depois terminam sempre, tirando aquele dos tropários, com as invocações penitenciais, dizendo: o Senhor tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós, o Senhor tem piedade de nós, ou em latim, como se diz em grego, né? Kyrie eleison, Cristo eleison, Kyrie eleison. Pronto. Depois termina. A grande diferença a seguir, que é para os padres, não é para os leigos que respondem, é no final da oração coleta, ou seja, o padre tem 3 orações da missa. Oração coleta, que é a oração aqui no final destes ritos iniciais, em que faz a coletânea de todas as orações das pessoas, não é? Depois tem a oração sobre as oblatas, que é quando prepara o altar para a oração eucarística. E depois tem a oração depois da comunhão, antes da bênção final, antes dos ritos finais. Por isso, na oração coleta, a primeira oração do padre, a terminação da oração vai ser também, como eu tenho falado com algumas pessoas, e as pessoas dizem, é a antiga, como eu aprendi, como me ensinaram. E como também todas as línguas também fazem. Vai terminar, em vez de acabar na unidade do Espírito Santo, vai terminar por todos os séculos dos séculos. Ou seja, a oração coleta, e é apenas essa primeira oração, porque depois as outras orações vão terminar de uma forma mais breve, por Cristo Nosso Senhor, ponto. Okay. Por isso o padre no princípio há de dizer, faz a oração e depois termina a dizer: por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Pronto. Amém. Quando essa oração se dirige ao Pai, como todas as orações habitualmente se dirigem ao Pai, mas há uma menção do Filho na parte final, então o padre termina a dizer: Ele, o Filho, de quem estava a falar na oração, Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Ok. Quando a oração é direcionada ao Filho, então nós terminamos a dizer: vós que sois Deus e viveis e reinais com o Pai na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Por isso, o padre é que vai ter que estar atento àquilo que está a ler e as pessoas só têm que estar também disponíveis para dizer o Amém, não quando nós dizemos Espírito Santo, mas quando a gente diz séculos dos séculos. Eu espero bem que esteja lá escrito, porque senão eu vou me enganar de certeza. Não, está descansado, porque nós padres vamos ter a papinha toda feita e vai estar tudo certinho. E que mais mudanças assim importantes para as pessoas? Mais mudanças. Isso aqui é no princípio e depois há uma mudança que eles acham que é muito importante, que é na parte da consagração. Na parte da consagração, o padre vai, na oração eucarística 1, 3 e 4, ou seja, que aquelas maiores, normalmente a que nós fazemos mais comumente, pelo menos durante a semana, é a oração eucarística 2, e não tem essa parte, mas há uma parte que quando se faz também a anamnese e se diz: ele tomou o pão, né, e levantando os olhos ao céu, dando graças, vos bendisse. Ou seja, em vez de aparecer onde antes havia a palavra abençoou, né, abençoou tem, segundo os tradutores deste novo missal, tem aquela marca daquele gesto de nós abençoarmos as pessoas ou as coisas. Sim. Neste caso podia ser quase imaginar que Jesus, como nós fazemos, nós padres, não é? Chegamos ali e abençoamos as espécies eucarísticas e pensar que Jesus fez a mesma coisa, abençoou as espécies eucarísticas. E no sentido bíblico, isso não é plausível. O plausível é, como depois até aparece também na descrição da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus pega nos bens e ergue-os a Deus
e bendiz Deus. E é esse ato de bendição que é o ato de bênção por excelência. Por isso vai haver essa pequena alteração em que nós substituímos a palavra abençoou por bendisse. Okay. As más línguas que eu já ouvi, não sei se por dentro, se por fora, foi que no ritual das bênçãos eles devem fazer um livro completamente novo, porque nós, além de bendizermos, também abençoamos. Por isso também temos que substituir a palavra bendizer por palavra abençoar, porque no ritual das bênçãos não aparece nenhuma expressão em que nós estamos a abençoar os objetos, as coisas, as pessoas, os alimentos. E aí é uma bênção, não há dúvida. E é uma bênção, não há dúvida, sim. Depois, outra coisa é que se calhar ainda é mais caro aqui ao Padre Mendes, eu já estou um bocadinho vacinado, não sei se calhar isso vai ser uma frescura, que é na edição, no livro, vai aparecer naturalmente as pautas para a gente cantar. Não sei se sabem, mas todos os padres fizeram o conservatório completo, são cantores eruditos, são músicos encartados, se entrassem no Festival da Canção ganhariam sempre, por isso todos os sacerdotes sabem cantar melhor que o Pavarotti, não é? E por isso temos lá também a pauta, sabemos ler música como quem lê chinês e coisas parecidas, não é? Por isso em todo o missal aparecem essas referências, um bocadinho para nos dizer que a missa deve ser cantada. Não sei se as pessoas aqui de Cascais vão gostar muito dessa proposta ou não, mas de facto vai ser estimulado pela própria edição a podermos cantar as orações, a podermos cantar os prefácios, a podermos cantar também parte da oração eucarística, e a podermos cantar o Pai Nosso, ou seja, escusamos de ir à procura da parte do missal com música, porque ela vai estar lá sempre no sítio certo. E note-se que o padre não está a dizer isto, mas no seminário era um dos regentes do coro do seminário. Era um dos exímios cantores, portanto não é por falta de capacidade de todo. Pronto, depois quase a acabar. Estamos a cantar também, ou seja, na altura do prefácio, o prefácio é aquela oração que se faz antes da oração eucarística, a conclusão para o santo já vai aparecer a dizer dizendo a uma só voz santo, 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 ou seja, antes a tradução era sempre cantando, independentemente de cantarmos, e nós habitualmente não cantamos, não é, durante a semana, e agora vai ser mais comum dizer do que cantar, porque nós podemos dizer a cantar, não é? E cantar a dizer também é um bocadinho mais difícil, embora haja estilos de música que sejam assim, dessa maneira. Depois, para terminar mesmo, mais séculos dos séculos. No final da oração eucarística há a chamada doxologia, ou seja, a última glorificação de Jesus, de Deus por Jesus. Quando o padre pega no pão e no vinho, já consagrados no corpo e no sangue de Jesus, e eleva-os e diz: por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo. A honra e toda a glória, agora e para sempre. Mas agora já não vai ser assim. Agora vai ter lá o parte dos séculos, por isso vai ser: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Muito bem. Isso vai ser mais um por todos os séculos dos séculos, no final da oração eucarística. E depois, para terminar, na bênção final, a bênção final vai ter também uma expressão comum mais habitual. Nós na bênção final sabemos: o Senhor esteja convosco, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ponto. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Há bênçãos especiais mais solenes para alguns dias específicos, no tempo do Advento, ou da Quaresma, ou também o primeiro dia do ano, o dia de Páscoa e coisas parecidas, no dia do casamento, no dia do batismo dos filhos. Por isso há bênçãos solenes que continuam a haver, mas vai haver também uma bênção semi-solene para todos os dias da Quaresma. Todos os dias da Quaresma. Facultativo nos dias da semana, obrigatório nos domingos propriamente ditos. Mais uma vez, existem todas as línguas, só não havia na nossa. Só não havia na nossa, sim. Reparei agora este domingo, quando fui celebrar aos ingleses, que lá estava depois a bênção sobre o povo, no final. Também vi que nunca fiz, mas agora também não fiz desta vez, porque como ainda não faço em português, ainda não faço em inglês. Por isso eu tenho que saber bem como é que se faz em português. Em português é fácil, é depois da oração final, nós dizemos: o Senhor esteja convosco, e depois fazemos outra vez outra oração muito parecida, em que termina por Cristo Nosso Senhor, e toda a gente diz Amém. E depois o padre termina a dizer: a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Ou seja, sempre que a bênção é solene, mais ou menos,
o padre faz esta última invocação a Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós e permaneça para sempre. Amém. E em paz o Senhor vos acompanhe, graças a Deus. Por isso, resumindo e concluindo, os padres vão ter muitas pequenininhas variações a rezar. Como eu digo um bocadinho na brincadeira, as pessoas nem sequer vão notar. Estão a rezar também as suas orações, mas, pronto, mas é bom poderem notar, porque vai haver de facto essas pequenas alterações assim, muito discretas, que não alteram em nada o sentido da oração e do único gesto de Jesus. A resposta das pessoas, eu diria que é as 3 vezes bater no peito na altura da confissão. Sim. E estar atento aos ámenes, já não irem aos ámenes no final na unidade do Espírito Santo, mas irem aos ámenes pelos séculos dos séculos. Mas se o padre fizer uma boa intuação, naturalmente as pessoas não vão perceber, e pronto. E daqui a um mês ou 2 já toda a gente está a rezar a missa assim desta maneira. Pronto, basicamente é isto. E além disso, a extra missa, depois o Glória que se reza, por exemplo, quando se reza o terço, que o Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre amém, dizemos agora, também vai ser por todos os séculos. Sim, mas isso aí ainda não saiu, porque eu falei no outro dia lá com um padre liturgista, e isso não é uma oração missal, por isso ainda não está alterado. Isso tem a ver depois com a liturgia das horas. Pode ser também a alteração agora por causa da renovação dos textos bíblicos, né, com aquela tradução da Conferência Episcopal Portuguesa, por isso só nessa altura, mas vamos voltar um bocadinho à herança e à tradição que recebemos, não é, nestas orações litúrgicas. Bem, então está mais ou menos apresentado assim o missal que vai agora entrar em vigor. Sim. Para os acólitos, eles vão gostar imenso porque vão ter muito mais fitinhas e marcadores para mudar, por isso eles estão sempre a perguntar qual é que é a fitinha. Eu digo sempre que é a amarela, que é sempre a primeira. Agora vão ter 7 fitinhas e 20 marcadores para mudar as coisas, por isso vamos precisar de um curso para poderem usar o missal, mas que vai ser muito intuitivo e muito fácil de usar. Além de que vai ter também imagens e pinturas, grafismos também mais coloridos, né, que nos ajudem também pela arte, pela beleza, a estarmos voltados para Deus. Pronto, basicamente esta é a nova edição desse novo livro do Missal Romano. A animação. Então, e agora, se calhar, ainda antes de terminarmos, não quero só falar um bocadinho como é que vai ser agora os próximos dias, que isto de Quaresma não para quieta, está sempre coisa a acontecer. Passa num instante, são 40 dias, mas passam a voar. Assim, rapidamente, eu diria que nós propomos uma coisa que se chama o Retiro da Quaresma em etapas, e temos aqui 2 versões. Temos a versão nossa, comum, habitual, aqui da paróquia da comunidade aqui da Igreja de Nossa Senhora da Assunção, em que durante 4 terças-feiras, não é? Começa no dia 22 de março, por isso 22, 29, 5 e 12 de abril, o padre Hugo Santos fará uma pequena reflexão e convidar-nos e dará uns pontos de oração para que depois nós, diante do Santíssimo Sacramento, possamos rezar e aproximar-nos ainda mais de Deus e preparar-nos para recebê-lo e para celebrá-lo na Páscoa. Por isso, terças-feiras às 9h30 da noite, a começar no dia 22 de março. Depois também, para a comunidade de língua inglesa que se reúne na Igreja dos Navegantes, também fazemos um retiro que é comum também, que era habitual nesta comunidade, mas de uma maneira um bocadinho diferente, não apenas na língua falada. E este ano vai ser o diácono Vasco Avilés, que é aqui também paroquiano, nasceu aqui nas nossas bandas, embora agora viva noutra paróquia, e fala fluentemente também o inglês, por isso apresentará também estes pontos de oração, que depois também diante do Santíssimo Sacramento, quem estiver pode rezar, e depois terminará também com a celebração da palavra e distribuição da comunhão, ou quando nós estivermos lá, com a celebração da missa. E então os dias serão 29, 30 e 31 de março, ou seja, são 3 dias seguidos, neste caso 3 noites seguidas, das 7h30 às 9h30 da noite, terça, quarta e quinta. Por isso, basicamente, esses são os retiros, além de que nós continuamos com a Via Sacra todas as sextas-feiras, e pronto, depois na Sexta-feira Santa vamos fazer a Via Sacra também pelas ruas de Cascais, mas isso fica lá mais para a frente, noutro episódio. Falámos um bocadinho sobre a Semana Santa aqui em Cascais, que vai ter também... A jornada penitencial também, na terça-feira. A jornada penitencial na terça-feira santa, sim, que é no último dia do retiro, haverá o dia inteiro consagrado às confissões. Além disso, tu também, é um bocadinho também parte do teu pelouro, pelo menos paroquial, também estás aí metido numa coisa para este fim de semana,
Então agora temos cá a cruz do COD, portanto aqui da Diocese de Lisboa, para anunciar as jornadas. E já está a passar aqui pelas nossas paróquias vizinhas, deve estar a chegar ao Alcabidez hoje, se não me engano, e vem cá a Cascais, agora do dia 17, portanto no dia em que vai sair este podcast, vai estar na noite de oração das equipas, porque é aberta a qualquer pessoa que queira aparecer, na noite de oração de equipas de jovens, às 9h30 da noite vai estar cá a cruz. Depois sexta-feira vai passar por alguns colégios aqui da paróquia, não são todos, mas depois há de haver outras oportunidades de anunciarmos as jornadas noutros sítios. E nessa sexta-feira também haverá um concerto no Estoril, no auditório do Centro de Congressos do Estoril. E depois, sábado, teremos um arraial, aqui a partir do Parque Marechal Carmona, que ainda vai ser anunciado mais concretamente, mas há de haver um arraial assim promovido aqui pelos jovens, para, no fundo, anunciar as jornadas e também como espaço de convívio próprio de Dia do Pai, digamos assim, um passeio no parque, onde, além de darmos a conhecer as jornadas, também proporcionamos assim um bom momento para as pessoas. E depois, por último, no dia 20, portanto, rezamos o terço às 6h30 do sábado, antes da missa, aqui no Jardim João Paulo II, cujos escuteiros vão então liderar esse momento. E depois, domingo, vamos entregar a cruz até à paróquia do Estoril, que é a paróquia seguinte, fazendo uma espécie de etapas ao longo do Pardão, até depois entregarmos na Igreja de Santo António, onde nos encontramos com os jovens lá do Estoril e temos uma atividade conjunta, isto para os Gomas e para os Jeep, que vão acompanhar esta ida da cruz até ao Estoril. Pronto, portanto é um anúncio das jornadas que aí vêm. São coisas pequeninas, simples, mas que no fundo são um anúncio para nos ajudar então já a perceber que já está aí, é já para o ano. Então pronto, muito obrigado por esta atenção e que estas palavras a todos nos ajudem a celebrarmos de uma maneira renovada a Eucaristia, que é sempre a mesma. Desde que Cristo se ofereceu por nós na cruz, é esse gesto, esse amor único, indivisível, que nós celebramos em cada Eucaristia, quer seja em português, quer seja em latim, quer seja com este rito ou com outro rito. Por isso que a gente possa também crescer, não é, com esta novidade das orações e dos gestos, para nos aproximarmos cada vez mais desse único gesto de Jesus. E pronto, e que a Quaresma e as jornadas e tantas coisas que depois vão salpicando o nosso dia também nos ajudem a rezar cada vez mais e cada vez melhor. Já sabem que podem enviar depois sugestões para programas futuros ou coisas que gostariam de falar, e para este e-mail dúvidas podcast@paroquiadecascais.org. Podem também enviar queixas se quiserem. Eu pedi para falar disto e ele não falou, então esclareça-nos lá. Sempre, não se esqueçam. E pronto, e vamos a isso. Continuamos neste caminho de Quaresma e conjunto por estes meios do vídeo e do áudio para chegar mais longe e podermos então fazer com que Jesus chegue então cada vez a mais corações e, instruindo-nos na fé, possamos também levá-lo a muitos outros. Vamos a isso. Até para a semana, se Deus quiser. Vamos